A peste negra, também conhecida como peste bubônica ou simplesmente a peste, é uma doença grave e muitas vezes fatal, causada pela bactéria Escherichia pestis. As pessoas que eram infectadas na idade medieval muitas vezes morriam em 24 horas, mas com o avanço da tecnologia e da ciência, os tratamentos foram avançados e hoje em dia a mortalidade é muito baixa. O agente causador da peste negra é a Yersinia pestis, que é uma bactéria que se apresenta sob forma de bacilo gram-negativo de coloração mais acentuada e polos bipolar. Ela era antigamente conhecida como Pastelera pestis e na sua espécie tem mais 11. E a temperatura ideal para o seu cultivo de meio de cultura é de 27 a 28 graus e do pH de 7,4 a 7,6. Bom, começando essa parte de epidemiologia, podemos começar falando que na história do mundo houveram 3 epidemias. Começando pela primeira, que ocorreu no século VI, nos anos 541 e 543. Ocorreu principalmente nos continentes africano, europeu e asiático. E o nome da doença era Praga de Justiniano na época. Porque Justiniano era o nome do imperador que comandava pelo Império Bizantino na época. A cidade que mais foi acometida na época foi Constantinopla, que era considerada a maior cidade do mundo na época. E lá tinha principalmente portos, muitos portos, porque facilitava muito a proliferação dos ratos pelas navegações, né? Os ratos, as pulgas, e por causa dessas navegações tinha muito contágio da doença. Estima-se, né, que morriam 5.000 pessoas por dia, né, em Constantinopla. E essa epidemia durou 200 anos. E estima-se que nos primeiros 100 anos morreram de 25 a 100 milhões de pessoas. Bom, agora falando da segunda epidemia, agora sim essa se chama peste negra, que foi o nome da doença que foi denominada peste negra, foi na segunda epidemia. Bom, foi no século XIV que ocorreu essa epidemia. Ela durou 4 anos, entre os anos 1347 e 1348 a 1351. Depois de 1351, houveram outros surtos pequenos, né, durante os séculos. E por onde começou? Começou pela Itália, França, Espanha e foi se espalhando pela Europa toda. Em 4 anos já tinha se espalhado por toda a Europa. Em alguns lugares, 75% da população era dizimada. E acontecia que em algumas cidades eram dizimada toda a população e tinham cidades fantasmas. E estima-se que durante essa epidemia matou cerca de 75 milhões de pessoas ao mundo todo. Os surtos menores, entre os surtos menores, o mais famoso foi em Londres, em 1665 a 1666, que matou cerca de 100 mil pessoas, totalizando um quarto das pessoas que moravam naquela cidade. Bom, a morte era a melhor opção, porque as pessoas sofriam muito em 5 dias. Eram 5 dias, as pessoas morriam em 5 dias. E a morte era a libertação para elas. Bom, agora falando sobre a terceira epidemia, essa daí foi a última, que foi no século XIX e começou na China e se espalhou até pelas Américas. Bom, durou cerca de 4 anos também. Foi em 1855 a 1859. E depois disso houveram também uns 12 surtos por aí. E durante toda essa epidemia matou cerca de 100 milhões de pessoas ao mundo todo. É importante falar também que lá na segunda epidemia, as pessoas morriam muito também, na segunda e na primeira epidemia, as pessoas morriam muito também por causa do tratamento ruim que alguns médicos
receitavam para as pessoas, como tomar urina com vinagre e passar bichos mortos pelos bubões. Isso piorava muito também a condição do paciente. A via mais comum de infecção é através da picada da pulga infectada, originando a peste bubônica. O bacilo também pode penetrar no hospedeiro por via sanguínea, pela pele, pela conjuntiva ocular ou através das mucosas do aparelho respiratório e digestivo. A inoculação do bacilo através da conjuntiva ocular determina a peste septicênica, enquanto as vias percutânea e subcutânea reproduzem a peste bubônica. Já pela via intratraqueal desenvolve-se a peste pulmonar. O vetor da peste bubônica são pulgas que haviam se alimentado de sangue de roedores que estavam infectados. Elas picam os humanos e essas picadas são quase imperceptíveis. Existem 3 formas clínicas da peste negra, sendo ela peste bubônica, peste septicênica e peste pneumônica. A mais comum é a peste bubônica, sendo 90% dos casos. Tem esse nome por conta dos bubões que aparecem na pele do indivíduo infectado. Os sintomas costumam aparecer de 6 a 10 dias após a picada da pulga. E a pessoa, ela apresenta febre muito alta, na casa dos 40 graus, além de dor de cabeça, náuseas, falta de apetite e até mesmo delírio. De 48 a 72 horas após o primeiro sintoma, a pessoa costuma ter bubões sobre a sua pele, principalmente nas pernas, perto da virilha. Esses bubões têm cerca de 10 centímetros de diâmetro, são avermelhados e brilhosos ao redor da sua pele. E se a pessoa não tratar, o caso evolui para peste septicênica. Isso acontece porque a bactéria circula sobre todo o sangue do indivíduo e a pessoa costuma ter hemorragia interna e falência de múltiplos órgãos, e por conta da hemorragia septicênica, a pessoa costuma apresentar manchas negras e roxas sobre a sua pele. E esse fato que originou o nome de peste negra para a doença na Idade Média. Essa doença também pode acometer os pulmões do indivíduo, causando tosse e em glândulos na sua garganta. E por conta disso pode ser transmitida de indivíduo para indivíduo, sendo essa a única forma de uma pessoa infectar a outra. Bom, como é que é dado esse diagnóstico da peste? Como que sabemos se tal pessoa está com peste? Bom, existe hoje em dia os testes rápidos patrocinados pela OMS, que conseguimos identificar o DNA da bactéria em menos de 15 minutos. Sim, 15 minutos. E também há outros modos também, com exames laboratoriais, né? Que colhemos do bubão o sangue que escorre e também pus que sai daquele bubão, com exame de sangue também, ou com escarro do paciente. Bom, qual é o tratamento adequado para quem está com peste? Qual é o tratamento indicado hoje em dia? Como é que ele vai ser tratado, esse paciente, caso ele chegue no hospital com essa doença hoje em dia? Bom, a principal coisa que deve ser feita quando uma pessoa está com peste, ela deve imediatamente começar o uso de antibióticos nas primeiras 24 horas. Ela deve ser diagnosticada precocemente e o tratamento tem que ser intensivo caso isso aconteça. Bom, os principais fármacos que vão ser indicados para essa pessoa vai ser o streptomicina e o gentamicina. E caso não tenha essas opções de fármacos no momento, vai ser indicado o tetraciclina e o desoxiciclina.
O que é interessante falar sobre o streptomicina é que ele age contra bactérias gram-negativas, que é o caso da Yersinia pestis, né? E a gentamicina, ela trata diversas infecções, né? E também o que acontece quando a pessoa ela vai ao hospital com pestes? Ela é internada e isolada. Ela é tratada lá, só que em uma internação em um quarto totalmente isolado, com todos os tipos de medidas contra a proliferação da doença. Bom, quais são as medidas profiláticas que temos que ter em relação à doença? Quais são os cuidados que devemos ter? A primeira coisa que a gente deve identificar é a doença e aonde ela está ativa, ou aonde está a pessoa doente, que aí a gente pode avisar os órgãos públicos aonde é que está acontecendo aquilo, como o governo, a gente pode avisar e eles vão tomar medidas em relação a isso também. E quando a gente encontra alguém doente, o que a gente faz? A gente tenta evitar o máximo possível o contato direto. Pede ajuda, mas evita o contato direto. Ainda mais se ela tiver com feridas expostas. É a pior coisa. Procure evitar ter contato, porque é muito contagioso. E a última parte, sim, que é mais importante, é você acabar com os focos de ratos e pulgas, porque eles são o que mais vai trazer doença, como lixos empilhados, entulhos, móveis velhos, alimentos velhos que estão ali jogados. Procura acabar com esses tipos de focos, porque aí você vai evitar a doença se disseminando, vai evitar que aqueles animais nocivos se multipliquem ali e passam a proliferar a doença. Uma curiosidade muito interessante de se citar é sobre a roupa que os médicos usavam na época da peste, do bico grande de ave, os olhos de vidro, o chapéu preto. Essa roupa, ela só foi usada, só foi feita e usada pelos médicos no século XVII, bem depois do século XIV, da segunda epidemia, antes da terceira epidemia. E também outra curiosidade muito interessante e importante da história é que as pessoas na época, elas consideravam muito a religião como um dos motivos, a ira de Deus como um dos motivos da peste negra, o castigo de Deus. E as pessoas da igreja, elas principalmente perseguiam outras pessoas diferentes, consideradas diferentes, como os judeus. Cerca de 12 mil judeus morreram naquela época porque eles eram considerados a causa da peste estar acontecendo. Muitos judeus foram fugidos para a Polônia depois disso, porque eles eram mortos em grandes quantidades por causa disso, dessa suposição de que eles eram o motivo daquilo estar acontecendo. Após ser realizadas pesquisas para o desenvolvimento desse trabalho, podemos concluir que as epidemias causadas pela doença peste negra eram devastadoras e a morte por essa doença era muito dolorosa e terrível. Mas com o avanço da ciência, da medicina, hoje em dia a mortalidade é muito baixa e só morre 1.000 pessoas no mundo inteiro anualmente com essa doença.